aula de gramática de hoje, você aprende uma maneira prática de não escorregar nas conjunções verbais. Você vai estudar os tempos primitivos e derivados. Fique ligado que a Thaís explica. Oi, tudo bem? Agora que você já aprendeu a empregar todos os tempos e modos verbais, chegou o momento de você aprender a conjugar corretamente os verbos. Ora, por causa disso, os professores, didaticamente, costumamos falar em tempos primitivos e derivados. Isso é um modo de facilitar o seu trabalho de conjugar os verbos. Você vai ver que os tempos primitivos você terá de memorizar. É verdade, mas não se assuste porque são apenas 3. Os demais são os tempos derivados. Muito bem, eu vou mostrar para você esse assunto em 2 aulas. Hoje nós começamos apenas a tratar dos tempos primitivos e derivados. Você vai ver que com o conhecimento do presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal, você pode derivar todos os tempos simples. Então, anote aí o esquema, o quadro que eu vou colocar para você. Veja. Então, temos aqui tempo primitivo, presente do indicativo. Dele, nós derivamos presente do subjuntivo, imperativo negativo e imperativo afirmativo. Derivamos quer dizer, nós podemos deduzir a partir da forma do presente do indicativo todos esses 3 tempos verbais aí. O próximo tempo primitivo, pretérito perfeito do indicativo. Não confundir com o imperfeito e o mais que perfeito. Pretérito perfeito, aquele das ações concluídas. Eu estive, por exemplo, não é? Dele, nós deduzimos com muita facilidade o pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo e o mais que perfeito do próprio indicativo. E, finalmente, o terceiro tempo primitivo é o infinitivo impessoal. Este é o nome do verbo, é impossível você não saber, né? Correr, brincar, andar, etc. Dele nós derivamos futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. Você está vendo aí que nós vamos derivar os chamados tempos simples. Os tempos compostos prescindem disso aí, exatamente porque eles são formados dos tempos simples. Então, o segredo está em conseguir formar os tempos simples. Muito bem. Para a gente não se confundir muito, vou mostrar para você novamente aquilo que nós vamos estudar na aula de hoje, ou seja, os tempos derivados do presente do indicativo. Então, esses aqui na aula de hoje. Vamos começar trabalhando com a formação do presente do subjuntivo. Você vai ver que o imperativo negativo é igualzinho a ele, tá? Mas vamos lá. Para que a gente faça isso corretamente, em primeiro lugar, vamos ter que nos lembrar que os verbos se dividem em 3 conjugações diferentes. Primeira, vogal temática A, por exemplo, amar. Segunda conjugação, vogal temática E, por exemplo, correr. O verbo por também está aí, lembre-se. Terceira conjugação, vogal temática I, por exemplo, o verbo conseguir. Isso é muito importante quando se trata de formar o presente do subjuntivo. Ora, quando você conjuga no tempo primitivo, presente do indicativo, esses 3 verbos das 3 conjugações, você obtém estas 3 formas aqui. Sempre na primeira do singular é o suficiente para nós. Eu amo, eu corro e eu consigo. O que você nota que existe nos 3 é justamente esse O final, que é a desinência de presente do indicativo. Muito bem. É essa desinência que vai ser substituída por outra no momento de você passar do presente do indicativo para o presente do subjuntivo. Então, veja lá, quando se tratar de verbo da primeira conjugação, aquele O se transforma em E. E é aí que você tem que eu ame, que tu ames, que ele ame e assim por diante. Ora, quando você tiver um verbo da segunda conjugação ou também da terceira, essa vogal O se transforma em A. Correr, eu corro, eu corra. Conseguir, olha lá, eu consigo, que eu consiga. Para checar isso daí, para você ver como fica a conjugação completa do verbo, eu vou colocar uns exemplos para você. Então, você vai observar comigo que essa vogal temática que nós conseguimos adquirir
vai estar presente em todas as pessoas, primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. E a ela vamos acrescentar as desinências de número e pessoa. Veja. Então, nós temos aqui o verbo amar de primeira. De primeira, então ele vai ter necessariamente um E aqui. E esse E se repete em todas as outras pessoas. Olha, que eu ame, que tu ames, e esse S é a desinência de segunda do singular. Que ele ame, as duas formas não marcadas, sempre a primeira e a terceira. Que nós amemos, olha, o E que indica presente do subjuntivo, e o mos é a desinência de pessoa, primeira do plural. E aqui, ameis, o is é a desinência do vós, e o e de novo que aparece, mais o m que indica a terceira pessoa do plural, eles. Bom, observou então a presença desse e nos verbos de primeira conjugação. Vamos ver então os de segunda e terceira. De segunda, como eu disse para você, não vai ter o e, mas vai ter o a. Você tinha eu corro no presente do indicativo, tirou o o e colocou um a, porque o verbo é de segunda, tá? E esse a aparece em todas as pessoas. Igualzinho ao que nós estávamos vendo agora com o verbo amar, né? E acrescido a esse a, você vê acrescidas, aliás, as desinências número pessoais, né? Observando um exemplo de verbo de terceira conjugação, você vai ver que fica muito semelhante ao verbo de segunda, tá? Vamos pegar o verbo conseguir, de terceira, olha lá, terceira conjugação, você trocou o outro presente indicativo, eu consigo, pelo a, e esse a aparece em todas as pessoas. Por isso que a gente diz que se você obteve a primeira pessoa do singular, você está tranquilo aí, né? Obteve a primeira do singular, você praticamente já obteve todas as outras, né? Porque o que você vai acrescentar depois serão as desinências número pessoais. Desinências de número, sempre vale lembrar, número é singular e plural. Número não tem nada a ver com o número da matemática, né? Em português é singular e plural. E as pessoas são as pessoas gramaticais. Primeira é a que fala, segunda é o interlocutor e terceira é o assunto, a também chamada não pessoa. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nomeiam essas pessoas gramaticais, né? Bom, e agora vamos ver o que acontece quando nós queremos formar o imperativo negativo. Se você entendeu como é que se faz o presente do subjuntivo, você não vai ter problemas com a formação do imperativo negativo. Primeiro vamos falar do negativo, depois a gente conversa sobre o afirmativo. E por que não vai ter dificuldades? Porque eles são idênticos, só por isso. Só que você deve anotar, o modo imperativo não possui primeira pessoa do singular, exatamente porque a gente não dá conselho, não faz pedido, súplica, não dá ordem para a gente mesmo, para a primeira do singular. Então, a primeira não existe. A partir, então, da segunda do singular, do tu, você vai empregar o modo imperativo. Sendo que nas terceiras pessoas, você não emprega o ele, eles, mas emprega o pronome de tratamento, você e vocês, ou qualquer outro pronome de tratamento, hein? Vossa Alteza e vossas Altezas, e assim por diante. É sempre um interlocutor também. Mas a conjugação vai ficar idêntica à conjugação do presente do subjuntivo. Vamos ver um exemplo, então? Então, nós temos aqui o caso do verbo fazer. Escolhemos aleatoriamente. Esse traço aqui indica não existe primeira do singular em qualquer modo imperativo. Isso aqui não é verbo defectivo, não. É um imperativo do modo imperativo, tá? Agora, veja, o verbo fazer, digamos que nós façamos aquelas continhas, entre aspas, né? Então, você conjuga o fazer no presente do indicativo. Eu faço. Trocou esse o pelo a, exatamente porque o verbo é de segunda conjugação. Então, você teria que eu faça. Não existe, não serve para nada agora. Mas que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais e que eles façam. Tá vendo? Igualzinho ao presente do subjuntivo. Só que você vai necessariamente colocar uma palavra negativa antes da forma verbal. Senão fica tudo errado, hein? Tem que colocar a palavra negativa antes, tá? Agora, e se por acaso eu quiser formar o imperativo afirmativo?
Olha, não é muito diferente não. Ele é quase igual, só vai ser diferente no caso das duas segundas pessoas. Segunda do singular, o tu, e segunda do plural, o vós. Essas duas pessoas não são iguais ao presente do subjuntivo. Elas são deduzidas a partir do presente do indicativo menos o S final. Vamos ver? Então, nós temos aqui, conjuguei o verbo para você no presente do indicativo. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Sempre vai acontecer no presente do indicativo esse S final na segunda do singular, tu, e na segunda do plural, vós. Ora, imperativo afirmativo é só cortar aquele S do indicativo. Olha, tu fazes, cortou, faze, tu. Tá? Fazeis, corta o S também, fazei vós. E assim você obteve o imperativo afirmativo dessas duas pessoas aí. E as demais pessoas? As demais, iguaizinhas às do imperativo negativo, que, por sinal, eram iguaizinhas às do presente do subjuntivo. Tá? Então, não é tão difícil assim quanto possa parecer. Só que, e quando o verbo é irregular ou anômalo? Eu vou mostrar para você o verbo ser. O verbo ser tem um comportamento bastante diferente. Então, ele você precisa memorizar, por isso coloco aqui para você a forma de imperativo afirmativo do verbo ser. Então, olha só, ele é um verbo anômalo, como nós já estudamos, não é? Então, o comportamento dele é realmente diferente. Se você for usar o tempo primitivo e derivado, não vai conseguir, né? Não vai conseguir deduzir, porque você tem eu sou, não existe aquele o final que você possa substituir, não vai dar, né? Então, você sabe que o presente do subjuntivo dele é que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais e que eles sejam. Agora, nas segundas pessoas é que nós estamos realmente complicados, né? Você tem que memorizar se tu e se de vós. Olha. Tá? Então, eu estou aqui só memorizando, as demais pessoas saem do presente do subjuntivo. Então, aí, o presente subjuntivo desse verbo também deve ser memorizado por você. O imperativo negativo igual ao presente do subjuntivo. Tá? Então, na próxima aula, a gente termina esse assunto, tempos primitivos e derivados. Até lá!